Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Então peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos juntos fazer mais um pequeno momento de reflexão. O espírito na adolescência. A adolescência é o período em que o espírito reencarnado começa a dar os primeiros passos sozinho. Ainda está sob a vigilância e guarda de seus pais, mas ele já goza de um pouco de liberdade para poder dirigir-se. A fase da adolescência é mais delicada do que a fase infantil. Na infância, os pais exerciam completo domínio sobre seus filhos. Na adolescência, notam que esse domínio se vai restringindo. Defrontam-se então com vontades que por vezes são diversas das suas, demonstrando aos filhos outro modo de pensar, de viver, de sentir a vida. Os pais devem saber adaptar-se a esse novo estado de coisas. Na infância, foram educadores. Na adolescência, devem ser conselheiros, amigos, irmãos de seus filhos. Devem os filhos perceberem nos pais não mais a autoridade paterna, mas a amizade carinhosa e a experiência dos mais velhos a guiá-los na vida que principiam a viver. É na adolescência que se acentuam as tendências do espírito reencarnado. Essas tendências, corrigidas pela educação recebida na infância, formam-lhe o caráter. Na adolescência completa-se a educação. Porém, se o espírito não foi acostumado aos bons hábitos desde a infância, e se os pais não aproveitaram o período infantil para incutir em seus filhos os bons princípios educativos, pouca coisa será conseguida na adolescência. Daí a importância da boa educação ministrada na infância, quando os maus pendores eram plantinhas pequenas, que podiam ser extirpadas com facilidade. Na adolescência, elas já têm raízes fortes e resistem ao trabalho educativo. Contudo, cumpre não desanimar. É continuar a luta para que o reencarnado possa entrar na idade madura o mais retificado possível. Então, quando nós falamos aqui de adolescência, nós estamos falando que é uma segunda fase de nós, espíritos, nesse nosso processo reencarnatório. Nós chegamos aqui na nossa fase infantil, todos nós, sem exceção, e nessa fase infantil é a fase em que mais fácil as impressões são acrescentadas ao nosso espírito. Então é justamente na infância que nós, como pais, ou que os nossos pais também passaram por esse processo conosco, é a fase que o espírito ainda está ali receptivo a poder receber informações novas, as corrigendas que são necessárias, porque nós somos espíritas. Nós já temos a certeza que nós estamos aqui numa nova, numa outra oportunidade. E atrás de nós, nós temos uma bagagem espiritual, que talvez nessa bagagem, se nós estamos aqui reencarnados num planeta de provas e expiações, é porque a nossa bagagem não é uma bagagem ainda 100%. Nós não carregamos somente coisas boas conosco. Nós carregamos também muitos defeitos, muitas más tendências, defeitos, falhas de caráter que nós não conseguimos corrigi-las. Por isso estamos aqui reencarnados de novo. Então, o que acontece? Nós que somos hoje pais, nós temos a oportunidade de fazer todo esse processo com os nossos filhos. Nossos filhos estão aqui ainda, a maioria dos nossos filhos, de nós, estão aqui na fase infantil. Então, nessa fase, é mais fácil para que os pais atuem, segurem na mão. No nosso caso, leve até a evangelização para que ele receba os ensinamentos do Mestre Jesus logo ali pequenininho, para que ele vá acostumando com a amorosidade, para que o seu caráter vá sendo ali modelado, moldado, vá também recebendo as corrigendas, os ajustes
que são necessários fazer e os quais foram um dos motivos, né, dele ter chegado aqui novamente, dele ter retornado para nessa nova reencarnação. E o que a lição está explicando para a gente hoje? À medida que deixamos ali o tempo passar para trabalhar na educação dos nossos filhos, o dia de ontem não volta mais. O dia de hoje é o que nós temos. O dia de amanhã será o fruto do hoje. Então o que nós precisamos fazer? Plantar. O dia que já foi perdido a gente não consegue modificar, mas o hoje nós podemos aqui plantar para que possamos colher no futuro. Porque o que vai acontecer? O que a lição nos aponta hoje? O espírito infantil, ele é receptivo ao processo educativo. O espírito, quando chega na fase da adolescência, como a lição bem falou para nós, ele já começa a gozar de certa liberdade. O que é liberdade? É aquela questão de vamos ao centro. Ele já começa, né, dependendo ali da faixa etária que ele está, a falar que ele não quer ir, a falar que ele não quer participar. Então ele já está naquela fase da adolescência, do conflito e do confronto. E muitas coisas para eles ali, que para nós que somos adultos são certas, são o caminho, para ele está naquela fase de confrontar, de questionar, de discordar, de achar que pode fazer as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira. Então nessa fase, como foi exemplificado no texto, a planta já está torta. Então essa plantinha ela chegou para nós torta, com dificuldades, com deficiências, e se nós não aproveitamos a fase da infância para poder fazer os ajustes necessários, nós temos uma grande tendência a termos ali as dificuldades assim um pouco mais acentuadas, porque nós perdemos a fase da infância. É como se nós estivéssemos começando a fazer a nossa lição pulando ali os 3, 4, 5 primeiros passos. Estamos começando lá do 6º passo. Então não foi feito aquele início, né, onde poderíamos ter colocado as boas informações, os bons exemplos, as boas lições, a evangelização. Aí agora nosso filho já está lá na frente na adolescência. Então é esse exemplo que o texto dá, que a lição de hoje nos trouxe para podermos aqui refletir. Se nós temos filhos pequenos, vamos educá-los agora. Por quê? Na adolescência, ele já vai estar ali com esse gosto, essa busca pela liberdade, e já vai ter ali formado com ele, vindo à tona, aquilo que ele acredita, as convicções que são dele, são da bagagem dele. Então, se nós tivermos perdido esse período para colocar ali naqueles arquivos daquele espírito a boa bagagem, ele vai acessar as bagagens que ele trouxe com ele, as bagagens que ele tem. E a lição nos orienta hoje para que sejamos lá no futuro, que é a nossa tendência, quando nossos filhos, aí, a maioria de nós, forem adolescentes, que nós sejamos deles os conselheiros. Mas para que nós possamos ser deles os conselheiros, nós precisamos construir ali na fase infantil o elo da confiança. Então é o elo da confiança que vai fazer com que eles tragam para nós as suas dúvidas, que é para que eles confiem em nós para fazer as suas confissões, para que eles confiem em nós para pedir ajuda, para pedir um caminho, para que nós sejamos ali os amigos de verdade, para que eles não tenham que procurar esses amigos fora do lar, porque amigos, todos nós fazemos amigos em todos os lugares, mas em quais amigos que podemos confiar? Então que a nossa figura como pai, né, as mães, como ali educadores, seja essa figura de confiança para eles. E essa figura é aquela presença forte que vai estar ali para tudo que ele precisar, para todas as dúvidas que ele tiver. E nessa fase da adolescência é
justamente a fase em que eles vão precisar muito, porque tem ali a ebulição, vamos dizer assim, hormonal, né, de ambos os sexos ali. Temos as dúvidas quanto às drogas, né, as amizades que eles têm que aprender a separar se é uma boa seguir, se não é uma boa seguir. E todas essas lições, nós temos essa fase infantil para poder pontuar, para poder perguntar para eles: você acha que está correto o comportamento dele? Buscar deles essas informações, porque buscando nós vamos conseguir já trabalhando. A busca que nós fazemos ali neles, nas perguntas, ali nos questionamentos a eles diretamente, eles vão trazer para nós elementos que nós poderemos utilizar não contra eles, mas a favor deles, porque são elementos que partiram deles, são dúvidas que partiram deles para nós. Então, através desses elementos, nós conseguiremos fazer um plano de ação adequado para poder fazer esse espírito, quando chegar na adolescência, ele chegar assim com um equilíbrio bem maior, com uma dosagem de equilíbrio mais acentuada, para poder passar pela sua adolescência e chegar na sua fase adulta com as experiências que ele precisava ter, mas tudo assim, de forma equilibrada, sem causar danos a ele e muito menos àqueles que estão ao seu redor. Então nós só temos mais uma vez a agradecer essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre a nossa abençoada doutrina espírita e pedimos ao nosso bondoso Jesus que nos abençoe mais uma vez e que nos seja permitido esse reencontro por infinitas vezes para conversar sobre a nossa abençoada doutrina espírita. Então, agradeço aqui mais uma vez pela oportunidade, despeça-nos em paz, que assim seja, graças a Deus.